A bênção do Senhor é o que enriquece e não traz consigo dores. Vamos falar sobre bênçãos? Vamos falar sobre maturidade? O que faz com que a bênção, o que faz com que nós não percamos as bênçãos que o Senhor nos dá? A maturidade com que nós lidamos com essas bênçãos que nós recebemos do Senhor. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus se apresentou para ele, está escrito lá em Gênesis 17. Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Ai, mas é tão difícil ser perfeito. Não tem como ser perfeito. Não é ser essa perfeição que estão pensando. O que Deus quis dizer para ele quando ele tinha 99 anos. Anda na minha presença e tenha maturidade. Seja uma pessoa madura, tenha juízo. Porque eu tenho promessas de muitas bênçãos para te dar. Mas eu só vou conseguir entregar nas suas mãos se você tiver maturidade para receber tais bênçãos. Quantas vezes nós não recebemos, solteiros, não conseguem casar porque ainda não está preparado para o casamento tão abençoado que Deus tem para a vida dele. Ele não atingiu um nível de maturidade requerido para ter um relacionamento à altura do que Deus tem prometido. Muitas vezes nós ainda não recebemos aquele emprego, não entramos naquela empresa que a gente tanto almeja, porque nós ainda não nos preparamos para estar lá. Às vezes a gente só quer, só sonha, mas não realiza. Por quê? Porque não nos preparamos para isso. Falando nisso, me lembrei de uma época que eu queria muito trabalhar numa empresa e ela, todos os anos, consecutivamente, ela era tida como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E eu queria entrar naquela empresa. Então eu cheguei para um amigo meu que trabalhava lá e disse: fulano, me arruma uma vaga aí nessa empresa que você trabalha? Ele virou para mim e disse: ai Maria, não é assim não. Você está preparada para a vaga? Qual é a vaga que você quer? Você já definiu o que você quer fazer? É necessário que você faça seu currículo, que você se prepare e se apresente à empresa. Não sou eu quem vou abrir a porta para você, mas é você mesmo que vai conseguir abrir com o seu preparo. Quando você se mostrar para o CEO, para a pessoa do RH, ele vai ver que você de fato está preparado para aquela vaga e vai te contratar. Na hora eu fiquei assim um pouco chateado. Falei: moço, fulano, tantos anos trabalhando aqui, será que você não podia me ajudar nisso? Ei, não é sobre outras pessoas te ajudarem. Quando você estiver preparado, quando você for até as pessoas certas, elas vão te contratar, a porta vai se abrir porque você vai estar preparado para passar por ela. Eu me preparei, eu fiz aquilo, entrei, conheci a empresa, vi o que a empresa exigia dos seus candidatos, das pessoas as quais ela estava buscando para aquelas vagas. Me preparei, fui lá, entreguei meu currículo, me apresentei para o CEO, para a pessoa lá do RH e fui contratada. Porque eu atingi um nível de maturidade, um nível de... como é que eu vou te dizer? De uma mentalidade, abrir a minha mentalidade. Eu não tive aquele conselho dele como algo ruim, mas como algo que ia me desenvolver, né? Então eu fui lá, consegui a vaga, trabalhei por 6 anos naquela empresa e hoje eu agradeço a ele por ter falado comigo daquela maneira, porque às vezes nós queremos as coisas e colocamos a responsabilidade no outro, para o outro conseguir para nós. Quando na realidade somos nós quem precisamos nos autodesenvolver, né? É o desenvolvimento pessoal. É necessário que cada um de nós busquemos se autodesenvolver, né? Então Deus disse para Abraão: ande na minha presença e tenha maturidade, porque as bênçãos que eu tenho para você é grande e para você receber é necessário que você esteja à altura delas. Para nós recebermos aquilo que nós queremos, é necessário estarmos à altura da bênção que vamos receber. Você sabia disso? Inclusive, nesse preparo, eu li um livro muito bom. O livro se chama Campo de Batalha da Mente, da escritora Joyce Meyer. Eu vou deixar o link aqui abaixo, afixado. Se você quiser conhecer esse livro, é muito bom. Fala sobre como nós vamos ter um desenvolvimento emocional para nós atingirmos, para nós chegarmos aonde nós queremos.
Os filhos de Israel andou 40 anos no deserto para chegar à terra prometida, porque eles não tinham maturidade emocional, porque eles não tinham um autodesenvolvimento, porque a espiritualidade deles ainda não estava bem desenvolvida. Até eles atingirem esse nível de maturidade, foram 40 anos andando em círculos para chegar aonde eles deveriam chegar com 40 dias. Às vezes a bênção que você quer não chegou na sua mão ainda, porque você está andando em círculos nas suas emoções, nos seus mimimi, nos seus dodóizinhos, sabe? Porque se eu fosse ficar com um dodóizinho, nossa, aquela pessoa é meu amigo e me respondeu daquele jeito, e ficasse no meu dodóizinho, eu não tinha conseguido aquilo que eu tanto almejava, que era entrar naquela empresa. Mas eu caí em mim e disse, eu vou conseguir. Eu vou me preparar, eu vou fazer os cursos que a empresa requer para que eu trabalhe lá. E assim foi. Então, a bênção do Senhor, diz Provérbios 10, 22, é o que enriquece e não traz consigo dores. Quantas pessoas nós conhecemos que até ganhou na loteria, né? Ficou rico, milionário, mas não soube segurar aquela riqueza. Eles perderam tudo, porque 5 anos depois estava mais pobre, com maiores dificuldades do que o que estava antes de ganhar naquele prêmio da loteria. Por quê? Porque não tinha o seu emocional, o seu espiritual bem desenvolvido, não tinha maturidade para conseguir, para ficar, para manter aquela riqueza. Deus abre a porta, mas você se prepara para manter-se nela. Somos nós que nos mantemos na porta que Deus abriu para nós, certo? A porta está aberta, mas nós precisamos do preparo. Sabe, quando nós temos um filho, quando a gente pensa assim, muitas pessoas pensam, quando meu filho tiver 18 anos, ele vai tirar a carteira de habilitação e eu vou dar um carro para ele. Mas para isso é necessário que todos esses anos, até que ele complete os 18 anos, a gente fique fazendo uma aplicação, colocando o dinheiro ali numa conta para que ele vá rendendo, para que quando o filho completa essa maioridade, a gente vai lá, tira o dinheiro, compra o carro, ele tira a habilitação e dá o carro para ele. Antes, se ele tiver esse carro com 14, 15 anos e começar a andar por aí, ele vai cair nas sanções das leis de trânsito, que um menor de idade não pode dirigir. E se dirige, vai ser a aplicabilidade das leis na vida dele. E até as sanções, vai sofrer essas sanções da lei. E os pais também vão ser penalizados por isso, né? E muitas vezes o que está acontecendo conosco é isso. Deus está esperando nós completarmos a maioridade, ter a maturidade suficiente para ele entregar nas nossas mãos. Está lá na poupança de Deus, está lá na aplicação de Deus, para quando nós atingirmos essa maturidade, ele entregar nas nossas mãos a bênção, né? Então ficamos ligados, nós vemos que Jesus se preparou 30 anos para exercer seu ministério. Quantos anos você está se preparando para aquela bênção, para aquela promessa que Deus lhe fez? Talvez nós não estamos preparando. Abraão tinha 99 anos quando Deus se apresentou para ele. E você está querendo a bênção para ontem? Se prepara para receber a bênção do Senhor. Então Jesus se preparou por 30 anos. E a Bíblia diz que ele crescia. Lucas 2:52 vai dizer que ele crescia em graça e em sabedoria para exercer o seu ministério. Precisamos da graça de Deus, precisamos da sabedoria, precisamos da maturidade, para que quando a bênção do Senhor chegar nas nossas mãos, ela não seja desperdiçada. Já pensou você dar um tênis bem novo, bonito, de Puma, de R$300 para uma pessoa, e essa pessoa vai lá, quando passasse uma semana, você chega lá na casa da pessoa, esse tênis que você comprou de R$300 na lixeira, você vai ficar muito triste. Será se Deus, nós que não somos justos, nos sentimos tristes com isso? Imagine Deus, né? Que é justo, que é perfeito. Ele não quer que nós, os filhos dele, desperdice as bênçãos que ele tem para nos dar, mas que antes nós sejamos maduros o suficiente para que a bênção que ele nos entregar, ela seja aplicada, ela seja desenvolvida, ela se cresça. Ela cresça, ela se desenvolva, para que não seja apenas para nós. Porque muitas vezes está escrito lá no livro de Tiago,
Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes no vosso próprio consumo. Não, a bênção de Deus não é só para nosso ego. A bênção do Senhor é para gerações, é para outras pessoas, é para compartilharmos. Porque a bênção do Senhor não é para ser retida, mas é para ser compartilhada. Então, pedis e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes nos vossos próprios deleites, né? Eu quero muito ter uma empresa grande, assim, mas como? Você vai abençoar muitas vidas? Porque o intuito de Deus é nos abençoar para que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. Esse é o intuito de Deus quando Ele entrega uma bênção nas nossas mãos. Portanto, é isso. A bênção do Senhor é aquela que nos enriquece e não traz consigo dores. Tenha a bênção do Senhor na sua vida. Seja abençoado, mas sabendo que é ela, através dela, você não é somente para você, mas é para você e para demais pessoas. Amém? Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você se identificou, escreva aqui embaixo e eu vou responder todos os comentários que forem postados aqui. E vou deixar fixado aqui um livro de crescimento espiritual, crescimento também emocional, que muito tem me ajudado e vai ajudar você também.